Beleza, minha gente, estamos de volta ao vivo aqui na tela do nosso programa Balanço Geral para iniciar a nossa tradicional entrevista de sexta-feira com o nosso querido amigo, médico, cardiologista e empresário, Dr. Maurício Carvalho. Tudo bem, Dr. Maurício? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Israel? Tudo bem, meus amigos de casa? Mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre mais variados temas de saúde. E hoje não é uma sexta-feira qualquer, né, doutor? Porque hoje você sabe que é sexta-feira 13. E aí? O senhor tem alguma superstição ou não? Como é que é? Conta aí pra gente. Eu não sou muito afeito a essas crenças, não. Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. É verdade. Eu acho que você faz por onde vai acontecer. Com certeza, com certeza. Tudo acontece no dia que tem que acontecer. É isso mesmo. Doutor, esqueceu de botar o microfone? Não acredito. Né? Pô, esqueceu. Não foi ele que esqueceu de botar, foi você que esqueceu de entregar o microfone pra ele. Mas o povo tava lhe ouvindo, doutor, porque tava captando aqui pelo meu microfone. Embora a sua voz estivesse um pouco baixa, mas agora sim a gente vai conseguir lhe ouvir muito bem. E aí então nesse dia pode passar debaixo de escada, pode... Pode. É gato preto, né? Gato preto, Sexta-feira 13. Tem gente que diz que não sai nem de casa dia de sexta-feira, né? Pois é. Aliás, na sexta-feira 13. Agora, eu duvido não sair pra tomar uma, pra relaxar e tal. Aí nessa hora acaba a sexta-feira 13. Nem que a pessoa, por mais supersticiosa que seja, espere da meia-noite pra dizer, não é mais sexta 13, já é. Não, Gente, hoje nós vamos falar sobre infarto. Mais uma vez sobre infarto, porque é um tema que se a gente falar sobre ele toda semana, mesmo assim não vai faltar nunca assunto, porque sempre tem alguma novidade sobre o infarto, né, doutor Maurício? Pois é assim... Infelizmente, a gente pode dizer que está aumentando, que tem aumentado a incidência de infarto na nossa população. Mas, infelizmente, todo dia a gente se surpreende com fatos novos, com pessoas que são conhecidas, que são do nosso convívio. E, assim, Bacabal se surpreende com filhos da nossa terra, que são... diariamente surpresos com eventos como o infarto. Nos últimos dias a gente perde a conta de quantas pessoas a gente tem identificado com isso. Nós que somos cardiologistas, a gente tem pego muito paciente com infarto. Eu que dou laudo de um dos hospitais daqui de Bacabal, laudo de eletro, frequentemente eu acho que uns 3 ou 4 infartos por dia é diagnosticado no nosso pronto-socorro. Que coisa triste, não é, doutor? Um negócio assim que não tem mais idade, né? Não tem idade. Você viu aquele caso daquela jovem, eu acho que eu mandei pro senhor, que toda vez que alguém jovem, muito jovem, morre de infarto, eu envio pro doutor Maurício, porque acho que é interessante. Era para me ter enviado. Foi numa cidade vizinha aqui? Foi aqui perto, rapaz. Era para me ter enviado, mas eu esqueci de enviar. A menina tinha 20 e poucos anos, não tinha nem 30. Você viu aquele caso? Vi. Teve um infarto e morreu. Pois é. Eu não sei qual foi o caso dela, né? Quais eram os fatores de risco, o que levou essa jovem a ter um infarto. Mas é frequente infarto em jovens. Os fatores de risco que levam a infarto, que antes era presente apenas em pessoas de maior idade, de 35, 40 anos em diante, está frequente hoje em pessoas mais jovens. Eu até comentei um dia que atletas, quando tinha morte súbita em atletas dentro de campo ou correndo, a gente achava que a causa era cardíaca, infarto, alguma outra causa de arritmia e tal, a partir de 35 anos. Mas saíram estudos agora mostrando que essa idade veio para 25. Olha aí. Ou seja, atletas que morrem a partir de 25 anos, a gente acredita que deva ser por infarto, arritmia ou qualquer outra doença no coração. Por quê? Porque os fatores de risco, tipo sobrepeso, dieta ruim, sedentarismo, cigarro, excesso de álcool,
colesterol alto, pressão alta, diabetes, tudo isso está chegando muito cedo. E as comidas hoje em dia que estão disponíveis, parece que todos com muita coisa, né? Assim, de coisa que faz mal para a saúde, sim, né? Tudo isso. Quem é que... As crianças hoje, qual é o lanche de levar para a escola? Qual é o lanche? Bolacha recheada e um sucozinho industrializado. Caraca! Aquilo ali é terrível. Pois é terrível. Então essa criança, a partir de muito cedo, ela já vai ter um histórico ruim, né? E a partir de muito cedo, bem antes do esperado, ela vai começar, ela está exposta a um risco de uma doença como um infarto ou um AVC. Agora, doutor, uma pergunta que eu certamente já devo ter lhe feito em outras oportunidades, mas eu acho que quando se fala sobre infarto, é obrigatório que se tenha essa pergunta para tornar o diálogo sobre o assunto ainda de maior relevância, de mais relevância para o debate público que se constrói a partir daí, que é o que fazer. Porque, assim, dificilmente, eu acho que talvez é impossível que uma pessoa sofra um infarto e que tenha, por exemplo, a oportunidade de estar sofrendo esse infarto na hora que está na frente de um médico. O senhor uma vez disse que já consultou pessoas infartando ali na sua frente, mas não é todo mundo que tem essa sorte de estar com um cardiologista infartando ali e estar já com essa possibilidade de ser socorrido por um profissional. Normalmente, eu acho que 99% dos casos, a pessoa está em casa, a pessoa está na rua. Então é por isso que eu quero lhe perguntar, o que eu sempre lhe pergunto: o que fazer quando se deparar com alguém infartando ou quando você mesmo estiver infartando? É possível que a pessoa que esteja infartando se previna num sentido assim de dizer para alguém: olha, eu acho que eu estou com sintoma de infarto, faça isso ou faça aquilo, ligue para isso, faça aquilo outro, ou traga aí um AS, alguma coisa. Lá em casa tem AS porque diz que qualquer falta de respeito o cara toma um ASzinho que dá uma ajudada, né? É o ditado dos antigos, né? Sim, eu sim. queria que você então falasse pra gente sobre isso, doutor. Então, assim, pra gente falar aqui de infarto, de prevenção, do que fazer, de tratamento, a gente ia passar aqui a tarde toda já. Uhum. Mas a gente vai tentar, assim, resumir um pouco. Primeiro, infarto é uma doença muito grave, que tem uma mortalidade altíssima. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce é que faz a diferença na mortalidade, na sobrevivência de um infarto, tá? Então, o paciente começou a sentir dor no peito, típica ou suspeita de infarto, qual é a primeira coisa a fazer? Nada de medicação, correr para o hospital. Correr para o hospital, pedir ajuda e ir para o hospital, para que você seja avaliado e que faça um diagnóstico e iniciar um tratamento precoce. Quanto mais rápido o tratamento, mais rápido maior a sobrevivência, maior a chance de sobrevivência, de sobreviver. Então, sentiu dor, hospital. Infelizmente, Israel, de 40% a 50% das pessoas morrem no local. 40% a 50% morrem no local. Que tristeza. Você, ultimamente, vamos lembrar aí quantas pessoas morreram de infarto do nosso conhecimento. Se você for observar, a maioria morreu em casa. Ele dormiu, quando a gente foi olhar, o cara estava lá, morto. Nossa. Ele foi no banheiro, não voltou, aquele influencer lá, Madeirite, foi tomar banho, demorou no banheiro, foram lá, o cara estava lá, caído no chão. Não deu tempo você oferecer ajuda para ele. Ele já estava em óbito, tá? Então, 40% a 50% das pessoas vão morrer em casa. Chegando no hospital, vai receber tratamento. Em torno de 10% vão morrer ali, nas primeiras horas. Meu Deus do céu. Apenas o restante, que é em torno aí de 40%, vai sobreviver
com o tratamento que vai ser instituído rapidamente. Essas pessoas vão sobreviver ou por conta de um tratamento e o coração vai ficar em boas condições, ou então vai morrer um pedaço do coração e ele vai ficar com sequelas, que é a insuficiência cardíaca com o coração grande. Infelizmente, é assim o comportamento do infarto. Meu Jesus amado. Então o recado é, gente, sentiu dor, suspeita, hospital. E qual é o melhor tratamento? Prevenir o infarto. Exatamente, a melhor coisa que tem é isso, né, doutor? Com bons hábitos de vida, né? E avaliação frequente da sua saúde. O cara é hipertenso, diabético, tem mais de 40 anos. O que ele vai fazer para prevenir? Avaliação cardiológica com certa frequência, com regularidade, para evitar as complicações. Quer dizer que a cada 10 pessoas que sofrem o infarto, 6 morrem? Sim. Meu Deus do céu. Uma alta mortalidade. É quase um sorteio aí, digamos assim. Israel, 400 mil pessoas morrem de infarto no Brasil a cada ano. 400 mil pessoas. É muita gente. 4 cidades de Bacabal inteira. A cada minuto, a cada 7 minutos, uma pessoa morre de infarto. Bote aí no seu relógio, Israel. Enquanto a entrevista dura aqui, várias pessoas estão morrendo de infarto no Brasil. Meu Jesus amado. Só o tempo que eu demorei para responder essa pergunta, morreu uma pessoa. Isso é uma coisa muito preocupante, viu? Muito preocupante. Isso aí é uma tendência mundial, né? Uma tendência mundial. Porque a população cada vez mais tem hábitos de vida ruins. Se o senhor pudesse dizer assim, o principal... Claro que um médico vai querer elencar vários, mas se o senhor pudesse responder o que o senhor acha que é o principal vilão, a principal coisa que prejudica o coração e que mais provoca o infarto, o senhor diria o quê? Assim, você tem que pegar um histórico, né, do cara ali, do paciente quando ele é jovem, até ele ficar numa idade ali que já está mais exposto. O que a gente vê são hábitos de vida ruins. Eu não posso pegar mas assim, uma alimentação ruim associada a um sobrepeso e sedentarismo é o começo de tudo, é um dos principais, né? Entendi. Então, a gente pode o que difere, Israel, nossa população da população dos nossos pais. Nossos pais não tinham tanta... Ou ali dos nossos pais não tinham tanto isso presente. Principalmente aquela galerinha mais lá atrás. Não é o pai que tem aí 50 anos, não. Aqueles lá que já tem aí 65, 70 anos. Não tinha tanta gente gorda que nem tem hoje. Não tinha tanta gente gorda e eles comiam mais aquele basicão. Não comia... Arroz, feijão, carne. Não tinha a história do hambúrguer, a maionese, o açúcar. É um dos grandes vilões, né? Da nossa sociedade. E o povo até vivia mais, né? Com certeza. Vivia mais porque tinha uma saúde melhor, né? Tinha uma saúde melhor. Interessantíssimo. Doutor, o infarto acontece de repente ou ele vai dando sinais? Porque tem gente que diz assim, eu tô sentindo uma dor no peito há uma semana, há um mês. Eu tô sentindo um negócio aqui, rapaz, eu tô achando que tá um negócio meio estranho. E aí? É uma pergunta interessante, Céu, porque o infarto, as obstruções das artérias coronárias, que é a artéria que nutre o músculo cardíaco, e quando ela entope, ela faz o infarto agudo do miocárdio, que é um infarto. Essa obstrução ela pode acontecer lentamente, progressivamente, ou uma placa lá de pequeno tamanho ou médio tamanho, ela pode romper e fazer um infarto agudo do miocárdio. Então, naquele paciente que tem uma placa daquela que rompe, aí o sangue coagula em cima, que tem uma obstrução, um entupimento agudo, aquele paciente ele não vai ser avisado. Ele vai ter um infarto agudo do miocárdio. Mas aquela pessoa que tem aquelas placas que vão crescendo lentamente, ele vai fazer um esforço, ele sente uma dor. Ele vai
joga um futebol, aí ele para porque sente a dor. Ele vai fazer caminhada na avenida, ele para porque sente dor. É aquela dor que quando você vai fazendo esforço, vai aumentando, você sente a dor. Quando você vai diminuindo, alivia. Entendeu? Então ali é um aviso. Tem pessoas que sentem diferente, sentem um desconforto no estômago, uma suadeira, dá vontade de vomitar. Tá? Então isso são avisos. Isso são avisos. Agora o interessante, Israel, porque tem exames que mostram isso. Nós, se você botar lá no Instagram, basta você ver um vídeo, que vão aparecer vários. Aí você vai lá, os 5 top exames que mostram se você tem um risco de infartar. Aí eu olhei ontem né? Aí vai lá, PCR ultrassensível, lipoproteína A, apolipoproteína B, score de cálcio, tomografia de coronária como top 1 para descobrir se você vai ter um infarto. Para te antecipar essa situação. Eu estou colocando isso porque Bacabal possui. A gente colocou, a gente inaugurou uma tomografia de coronária há mais ou menos 2 meses, né? E a gente pode dizer que a população de Bacabal abraçou, porque realmente entendeu que é um exame que consegue avaliar e prever o risco de você ter um infarto, tá? Então, Israel, a gente até em menos de 2 meses fizemos mais de 100 exames. Doutor, e ao longo desses 2 meses e nesses 100 exames, apareceu muita coisa lá cabulosa que a pessoa, meu Deus do céu, tá pra morrer? Muito, ó. As pessoas, elas vão, doutor, eu quero fazer tomografia do coração porque eu tô com medo de ter um infarto. Doutor, eu quero ver o tamanho do risco de eu ter um infarto. Vem paciente de outras cidades. É engraçado que eu disse, eu fui lá, meu pai ia fazer o exame, né? E eu fui lá falar com ele antes do exame. Aí tinha o dono de uma clínica de outra cidade. Você que é o doutor Maurício? Eu digo, sou. Doutor, um prazer e tal. Eu tô vindo de outra cidade fazer esse exame aqui, que minha filha, que é médica, disse que eu tenho que fazer. E eu não queria ir em São Luís ou Teresina, que era muito longe. Então eu vim aqui porque é perto e eu tô morrendo de medo de ter infarto e eu quero saber aí. Eu digo, cara, que legal, o cara vem de outra cidade. Vargem Grande, vem paciente, conhecido meu. Aí. Veio e disse, doutor, eu quero fazer um check-up. Aí eu fui pedindo os exames. Doutor, eu vim mesmo, foi para fazer essa tomografia do coração, que eu tô morrendo de medo de morrer do coração, tá morrendo muita gente. Sim. Aí uma pessoa jovem, 32 anos, tomografia de coronária, tomografia do coração, tá lá. Anomalia congênita de artérias coronárias. A coronária dela nasce de um jeito diferente, cruza o coração todo, risco de morte súbita ao realizar atividade física de moderada a grande intensidade. Ou seja, qual é a sorte dela? Ela é sedentária. Se ela fizesse algum esporte mais vigoroso, o risco dela ter morte súbita durante a atividade física seria grande. Caraca! E a gente, graças a Deus, fez o diagnóstico e vamos colocar um tratamento para ela. Dá para tratar também. Dá para tratar. Que no caso esse tratamento é o quê? Para deixar as artérias mais, digamos assim, dilatadas? Provavelmente ela vai fazer uma cirurgia para poder o fluxo de sangue vir por outro lugar. Porque a artéria dela, quando começa a fazer um esforço grande, é comprimida. Então, a gente vai fazer uma ponte para levar sangue depois da compressão. Entendi. Depois da compressão. É uma cirurgia totalmente atípica, porque a anomalia congênita de coronária não é uma coisa tão frequente. Doutor, Não é tão frequente porque morre antes de fazer o diagnóstico, viu, gente? É mesmo, rapaz? Às vezes você diz que uma jovem morreu de infarto, nem foi infarto. Anomalia de coronária, por exemplo, que pode ter causado infarto. Uma morte súbita? Um infarto não, uma morte súbita. Rapaz, você tá vendo só, doutor. Doutor, e o que mais que o senhor teve conhecimento de diferente lá que foi descoberto? Tem muita coisa. Por exemplo, o paciente vai fazer um check-up e descobre que tem uma ponte miocárdica, que é quando... Quem é que tem ponte miocárdica? O que é ponte miocárdica? Tem alguém conhecido nosso aqui que tem. Quem foi? Não foi o caso, não.
Ponte miocárdica é quando a artéria coronária, ela é chamada artéria coronária porque ela é sobre o coração. Parece uma coroa sobre o coração, tá? E ela, em algum momento, ela entra dentro do músculo do coração e o coração comprime na hora que ele está contraindo, o músculo aperta a artéria coronária e como é que o sangue vai passar? Nossa, e pode morrer também. Quando geralmente é uma alteração um pouco benigna, né? Porque tem umas particularidades na circulação coronariana que protege o coração disso. Mas quando essa ponte é muito grande, pode fazer infarto, pode causar morte súbita também. Doutor, vamos falar um pouco sobre o infarto fulminante, esse que é o tão temido, porque quando é infarto fulminante, meu amigo, aí é sal, né? Aí é caixão e vela preta, não tem pra onde correr. Hein, doutor? Então, o que seria um infarto fulminante? É um termo muito comum quando as pessoas usam, olha, o paciente teve um infarto fulminante e morreu na hora. Na verdade, o infarto fulminante, ele nada mais é do que um infarto que causa uma morte súbita. Então, o cara teve um infarto que a gente imagina que foi muito grande, que causou a morte do indivíduo na hora ali. O cara reclamou de alguma dor, ou então nem dá tempo ele reclamar de dor, ele já vai tendo as complicações do infarto e apagando ali e tem uma morte instantânea. Então a gente chama esse termo é mais um termo, mais um termo popular do que um termo técnico. Infarto fulminante é aquele infarto que causa uma morte súbita. Se fosse um infarto que foi fatal. É porque foi um infarto fatal, porque a gente, quando entope uma artéria, pode causar várias alterações no músculo cardíaco. Tanto alterações mecânicas, né? Que quando entope o músculo deixa de funcionar, então não vai contrair, porque o músculo vai estar ali no processo de morte muscular, tá? Como pode fazer uma arritmia naquele local. O coração é um órgão elétrico, ele pode fazer uma arritmia e causar uma morte súbita. Fez a arritmia, pá, caiu e morreu. Meu Jesus, que coisa aí. E para isso nem precisa ser um infarto grande. Um infarto pequeno já faz isso. Doutor, eu vi agora a próxima pergunta, e eu fiquei curioso aqui sobre ela, porque é o seguinte: qual exame consegue detectar se alguém teve ou está tendo um infarto? Quer dizer que é possível eu já ter tido um infarto e eu estar aqui, Vivinho da Silva, conversando com o senhor? Sim. A gente encontra diariamente pacientes no consultório que vai consultar, doutor, eu digo, você sente alguma coisa? Não, doutor, nunca senti. Aí eu olho aqui o eletrocardiograma, eu já olho, esse cara aqui tem alguma coisa, parece que ele já teve um infarto. Você nunca teve dor no peito? Não, doutor, nunca tive não. Ou às vezes ele nunca teve, ou ele teve alguma dor, algum sintoma que não foi típico de dor cardíaca, porque tem alguns tipos de pacientes que têm dor que é atípica, e ele nem desconfia que foi no coração. E vem lá no eletro uma alteração de um infarto antigo, e às vezes ele faz um ecocardiograma que mostra lesões, alterações antigas, né? E tem outros exames, por exemplo, cintilografia, ressonância magnética do coração, mostram também lesões, infartos antigos. E ele tá lá, vivo, para contar a história. Vivo. E o que aconteceu? Teve um infarto, se curou sozinho? Cura sozinho, cura. Porque o infarto, ele entope uma artéria e um pedaço do coração vai morrer. Uhum. Ali tem o risco dele ter uma arritmia na hora e morrer, ou uma arritmia depois de morrer, ou dependendo do tamanho, ele vai desenvolver uma insuficiência cardíaca. Porque aquele pedaço ali que está morto, ele vai fazer falta para o coração, né? Ele fica morto e aí ele para de funcionar. Para de funcionar. O coração faz isso, é como se aquele pedaço ali está morto, vai fazer só isso, ó. Essa parte aqui que foi um infarto vai ficar paralisada. E não apodrece não, doutor? Apodrece. Só que não é de uma hora para outra. Apodrece entre aspas, né? Sim. O termo não é apodrece. Vai morrer aquele pedaço. Morrer.
Aquelas células, elas vão entrar em morte, vai ter morte celular ali, e vai ter aquele processo de cicatrização. Aquele processo de cicatrização você vai ter um pedaço do músculo ali que não vai servir para nada. Vai ser só uma carne que tá ali. Não, não é a carne. A carne é o músculo ativo. Ali vai ter literalmente uma cicatriz. Quando você tem um corte aqui, não fica a cicatriz, aquele pedaço duro, que é fibroso, que é duro ali, rígido, é a cicatriz. Ah, interessante, viu? Então é importante que as pessoas façam os exames cardiológicos para saber se não já teve alguma coisa também. E o interessante, Israel, é porque o tratamento do infarto exige tempo rápido. Então, cada minuto é morte de músculo cardíaco que vai acontecendo. Sim. Então, você sentiu a dor agora. A gente confere, o médico chega no hospital e pergunta, tá com quanto tempo que você tá com dor? Porque cada minuto é morte celular. Tanto que a gente quer um ideal, no máximo 6 horas, para a gente prever, 6 horas de dor, para a gente prever um tratamento efetivo. Sim. Eu vou ter que fazer circular sangue, desentupir aquela artéria. Sim. A partir de 6 horas, a gente já começa a imaginar que vai ter morte celular, que vai ter morte importante de músculo cardíaco. Sim. A gente ainda faz um tratamento até 12 horas. Passou de 12 horas, a gente acredita que já deu. Já morreu, músculo cardíaco. Só se fosse um transplante emergencial. Não daria para fazer um transplante. O que a gente tem que fazer é abrir a artéria que está entupida. Ou com tratamento de remédio, ou com tratamento de cateterismo. Tá? Sim. Se você olhar um paciente dentro de um hospital para fazer cateterismo, é todo mundo correndo com a maca e todo mundo abrindo espaço, corre para dentro da sala de cateterismo. Porque a gente sabe que cada minuto que demorar ali é músculo cardíaco que está morrendo, é o coração que vai sofrer depois. Interessante. Sem falar que o coração infartando é um tempo todo risco de morte. Eu tenho um amigo que passou por uma situação aqui, assim, um drama e uma tragédia. Eu estava em São Luís e ele é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade e me ligaram, olha, o nosso amigo aqui tá com os familiares, me ligaram, tá com dor ele tá lavando o carro dele, aí sentiu um desconforto no estômago, já vomitou e tá suando frio. Eu digo, leva para o hospital que ele tá infartando. Isso era de tarde. Leva que ele tá infartando. Ele era meu paciente, eu já conhecia ele. Chegou lá, ele fez um eletro, mandaram a foto para mim, ele tá tendo um infarto. Ele começa o tratamento clínico aí, e ele tem plano de saúde, coloca na ambulância, manda aqui para São Luís que eu encontro ele aqui. Entendi. Ele veio, pegou a ambulância, o atendimento foi rápido, ele foi para São Luís. Quando chegou na porta do hospital, ele fez uma parada cardíaca irreversível, morreu na porta do hospital. Foi mesmo, doutor? Levaram ele para dentro do hospital, não adiantou. Cara jovem, 45 anos. Rapaz, e se Bacabal tivesse essa estrutura, tinha muita gente que eu acho que conseguiria sobreviver. Mas assim, essa estrutura é uma coisa muito robusta. É mesmo? Nem o particular e nem o SUS consegue manter uma estrutura dessa em Bacabal. No interior, né? Não. Pra você ter ideia, só tem Imperatriz e São Luís. Olha aí. Imperatriz e São Luís. É uma estrutura muito grande que tem que ter. Não dá para Bacabal. O que a gente faz aqui é um tratamento clínico. Sim. Que também é um tratamento que a gente tem que fazer, né? E aí, depois do tratamento clínico, São Luís. Entendi. Que é mesmo chegar em São Luís, que é abrir, cortar... É o cateterismo. Que é o cateterismo. Cateterismo. Caraca. Então, gente, o que, diante de um cenário desse, de tanta dificuldade, de tanta gravidade, o que a gente pede da população, Israel, é que se previna. Como é que é prevenir? Bons hábitos de vida, controlar as doenças de base, tipo pressão alta, diabetes, colesterol alto e outras doenças crônicas. E também você vai fazer uma prevenção, fazer exames
de rotina ali. Vá lá no seu cardiologista, faça exames. Eu não estou puxando o saco, mas a tomografia de coronária é um exame magnífico para você prever o risco de você ter um infarto. Doutor, e crise de ansiedade, estresse, a gente sabe que hoje em dia a gente convive com isso, né? Isso pode atingir as pessoas, isso pode provocar infarto, pode provocar também problema cardíaco? Israel, o estresse crônico, ele é um problema. Hoje, a gente sabe que as pessoas trabalham muito, na correria do dia a dia, não tem pausas para almoçar, para descansar, para fazer um arejamento ali mental, não tem condições, chegam tarde do trabalho, não tem tempo para se alimentar nas horas certas, para fazer atividade física, perde sono, vai dormir tarde, acorda cedo. Isso tudo ali gera uma produção exagerada de hormônios de estresse, como cortisol, como adrenalina, dopamina, testosterona em níveis altos e outros hormônios que contribuem para fazer uma inflamação no teu organismo. A gente está numa fase que está batendo muito nessa tecla, inflamação. O que essa situação toda aí causa? Inflamação nas artérias do seu organismo. Essas artérias, elas inflamadas, elas têm uma tendência a agregar mais placas de gordura, fazer placas de gordura que vão crescer e vão entupir as suas artérias e provocar um infarto agudo do miocárdio, tá? E também essas crises de ansiedade, a gente até falou aí que em momentos que você tem crise de ansiedade, você pode causar ali uma descarga de adrenalina no seu organismo e essa adrenalina em excesso chega no seu coração e faz uma contração das artérias coronárias. Essa contração das artérias coronárias é como se fosse um infarto difuso do coração. Uhum. A musculatura do coração fica atordoada. Sim. E gera o que a gente falou já algumas vezes aqui, síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo. Toda vez que a gente fala um nome desse, as pessoas tendem a pensar que é uma coisa rara. Doutor, isso que é síndrome de Takotsubo, eu nunca nem vi isso aqui. Eu só vi ele falando na televisão, já bem umas 5 vezes lá no Israel, é uma coisa rara. Eu lhe digo mesmo, se eu fosse falar aqui o nome de pessoas aqui conhecidas, das pessoas que eu diagnostiquei síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido aqui, eu tenho certeza que assim, a grande maioria das pessoas aqui iam dizer, eu conheço ela, eu conheço ela. Entendi. Porque é muito frequente. Maioria é mulher. Mulher, a grande maioria é mulher. A minha tia teve há 1 ano e meio. Mas na hora do estresse, alguma coisa? Ansiedade. Mulher passa muita raiva, né? Passa. Mulher zanga muito rápido. Mas existe o próprio evento. Tem gente que é zangado demais, né? É verdade. Tem gente que a própria condição, ela tem uma preferência para o sexo feminino. Olha aí, tá vendo só? É questão hormonal, né? Das tem mulheres. tudo a ver. Doutor, e o uso de drogas ilícitas e anabolizantes aumentam o risco de infarto? Por que aumenta o risco de infarto? Tem gente que usa droga, tem gente que toma remédio de cavalo para ficar musculoso, né? Isso tudo prejudica também o coração, né? Já pensou? O coração tá lá quietinho, bombeando sangue, né? De uma pessoa normal, aí a pessoa bota um remédio de cavalo, com aquele monte de hormônio, um monte de coisa, o coração fica dizendo, menino, que é isso aqui, não tô acostumado com esse rojão aqui não. Acontece isso, doutor? Muito. Eu costumo dizer que o cara que usa droga, qualquer uma, mas, vamos lá, cocaína, ele tem coragem de mamar numa onça. Ele tem, porque, gente, quando você
cheira ali a cocaína, aquilo é absorvido, ali tem substâncias que chegam no coração e faz uma descarga de adrenalina, noradrenalina, que é semelhante a síndrome de Takotsubo, que faz um espasmo muito grande, mas não de pequenas artérias, faz da parte mais grossa das artérias coronárias. E aquilo ali costuma fazer infarto grande, costuma fazer arritmia, aumenta a pressão e tem mais, aumenta a coagulação do sangue, fazendo infarto, não só por espasmo da artéria, porque a artéria chega tanta substância que faz aumentar o batimento, que faz contrair a artéria, que a artéria às vezes fecha. É como se tivesse uma mangueira e você pisasse em cima, deixa de passar água. Pois é, na artéria coronária acontece a mesma coisa com quem cheira cocaína. E, ainda mais, pode coagular o sangue dentro e fazer um infarto ainda muito pior. E aí, Israel, tem aquela coisa de dizer assim, o cara teve overdose e morreu. Tem nada disso. A dose que você usa, pequena ou grande, ela vai te dar o risco de ter um infarto e morte súbita do mesmo jeito que uma dose grande, tá? Então, quando você diz assim, o cara teve uma overdose, é porque ele teve o azar de usar e fazer um infarto. E aí ele morreu, ou de infarto ou de arritmia. São duas coisas graves que acontecem com quem usa esse tipo de droga. Quando eu estava na residência de cardiologia, eu apresentei um trabalho mostrando, porque nesse tempo ainda era uma coisa bem inicial, a descoberta, todo mundo achava que cocaína fazia infarto porque a artéria fechava. E nesse tempo começou-se a perceber os primeiros casos que existia, o sangue coagulava, que é o mesmo coalhar, né? Vou dizer essa palavra para vocês entenderem, dentro das artérias. Então, eu fiz um estudo, eu peguei 3 casos que chegaram lá e apresentei no congresso. E eu ganhei primeiro lugar, viu? Parabéns! Porque era uma coisa nova. Eu peguei casos de pacientes que usaram cocaína e tiveram infarto, porque coagularam o sangue dentro da artéria e obstruiu a passagem de sangue, né? E quanto a anabolizante, é o seguinte, tudo que não presta vem junto com o anabolizante. Uhum. Vamos lá, aumenta o colesterol ruim, baixa o colesterol bom, tá? Eleva a pressão, eleva a glicose, aumenta a inflamação interna das artérias, tá? Que mais? O cara aumenta a viscosidade do sangue, o sangue é como se ficasse mais grosso, e aumenta também a chance de trombose. Então, o cara que está fora, que o coração fica grande, né? O coração fica grande e o indivíduo vai ficar mais propenso a ter arritmias e morrer, né? A gente até fala, a gente viu esses dias aí a morte de um dos grandes fisiculturistas do mundo, né? O cara estava lá malhando e caiu e morreu numa apresentação. O cara era um gigante, era um monstrão, de tão musculoso. O coração do cara era desse tamanho. E por conta de anabolizante, né? Nossa, eu queria até... Cresce também o coração, né? Cresce. E assim, gente, eu quero até dizer para as pessoas que a galera que usa ou que conhece alguém que usa, né? O coração, antes de ficar grande, ele fica meio duro, tá? E a maioria dos exames não vê isso. Existe uma modalidade de exame que é o ecocardiograma com strain longitudinal. Ele vê precocemente essas alterações. E, claro, o Centro Médico Maurício Carvalho foi o primeiro a trazer essa modalidade de exame para Bacabal. Se você tem alguma indicação como essa que eu estou falando, você pode procurar o centro médico, que lá você vai conseguir fazer a avaliação adequada do seu coração e saber se ele está em ordem, né? Doutor, a pessoa que sofre assim, um susto muito grande ou recebe uma notícia muito grave de alguém que morreu, ou de alguma raiva muito grande ali, ou alguma coisa de sentimento triste,
Pode também morrer de infarto? Pode sim, Israel. Pode sim. O que acontece? Aquele susto que você dá, você tá ali atrás da porta escondido, ou então vai preparar uma surpresa. Uma amiga nossa aí disse que prepararam uma surpresa para a avó, e aí o pessoal se emociona, a velhinha se emocionou demais, aí vem aquela descarga de adrenalina no sangue e o coração vai ser pego de surpresa, vai provocar ali um ataque cardíaco, pode desenvolver uma arritmia, as artérias coronárias podem fazer aquele espasmo, pode fazer o que a gente falou de síndrome do coração partido e pode ter uma complicação grave, inclusive a morte. Doutor, a gente estava falando agora há pouco sobre mulheres, questão de hormônio, questão de zanga, de uma série de coisas. É verdade que quando a mulher infarta, o infarto dela, os sintomas do infarto da mulher são sintomas diferentes? Sim, a mulher é um caso à parte, né? A gente sabe que na natureza Deus criou esse ser maravilhoso que é a mulher e ela tem assim algumas diferenças do homem. Então, tem toda aquela questão hormonal envolvida, tem outras peculiaridades referente à mulher. A mulher, assim como outros tipos de pacientes, como o idoso, pacientes que têm alguma doença crônica, pacientes que têm doenças cardíacas, outras, elas podem ter uma dor diferente. Elas podem ter dor, às vezes, na região do estômago, com mal-estar, com náusea, vômito, às vezes pode ter só uma queimação, às vezes a dor vem para as costas, às vezes a dor é só no ombro, às vezes a dor é só no pescoço. Então, ela pode sim ter alterações, ter uma dor diferente do que aquela dor típica que geralmente a gente vê no sexo masculino. Muito bem, interessantíssimo, né, doutor? Olha só que coisa. Vamos trazer a próxima pergunta, o Jeff de Souza. Então, assim, isso até muda um pouco a percepção em geral Sim. que se tem com relação ao infarto, né, aos sintomas, porque no caso das mulheres existem algumas diferenças, como o senhor mencionou. Isso não é a regra, mas pode acontecer. Sim. Eu peguei uma paciente há um mês atrás, lembrei bem dela porque ela deu um retorno para mim essa semana. Paciente de Paulo Ramos. Ela ficou lá o dia e a noite toda no hospital com uma dor insuportável nas costas. Todo mundo achando que era coluna. E aí ela disse, olha doutor, nem morfina passou minha dor. Credo. E ela chegou no consultório, eu fiz o eletro também não mostrou muita coisa não. Mas é lógico, você quer fazer diagnóstico? Peça exame. Um infarto, não dá para vacilar com infarto. É verdade. Se você não pedir exame, você vai pedir isso. Ah, eu estou pedindo muito exame? Deixe de pedir que você não faz diagnóstico. Você perde o paciente e já era. Pois é. Então eu pedi os exames, o paciente chegou com o resultado dos exames, até eu me surpreendi. Chegou lá os exames mostrando um infarto. Eu mandei ela rapidamente para o hospital para começar o tratamento para infarto. Doutor, e quem infarta e consegue sobreviver, pode ainda viver uma vida normal, fazer atividade física, por exemplo? Conta pra gente. Israel, é tudo o que a gente quer. Eu quero atender meu paciente infartando, tratar ele da melhor maneira possível, mais rapidamente, com o melhor tratamento, ou clínico ou com cateterismo, e devolver ele para o seio da sua família e para a sociedade nas melhores condições. Agora, tudo isso vai depender do tempo em que ele chega até o médico, da forma que vai ser conduzida o tratamento, da rapidez em que é feito esse tratamento e, lógico, né, do tamanho do infarto. Às vezes é uma artéria pequena que entupiu e que vai provocar um infarto pequeno, a repercussão vai ser pequena. Então, quem infarta pode fazer exercício? Vai depender das sequelas que vão ficar nesse coração, tá?
Então, se é uma sequela grande, eu vou sempre querer pedir para ele fazer algum tipo de atividade física. É o nosso principal aliado, é a atividade física nesses pacientes. Agora, dizer se ele vai voltar a jogar futebol, se ele vai voltar eu vou fazer ciclismo, eu vou fazer natação, eu vou fazer crossfit, vai depender de cada caso. Normalmente, pacientes que têm alterações grandes, eu não vou conseguir isso. Eu tenho um paciente que teve um infarto e ele fez uma angioplastia e ele ficou com uma lesão no coração, pelo menos assim de tamanho moderado. Eu só sei notícia que ele está jogando bola por aí. Eu digo, meu Deus. Não, eu não recomendei para ele. Mas ele é teimoso, ele joga. Entendi. Ele joga futebol. E no caso de quem já teve um infarto, pode ter outro infarto? Tem risco? O risco é aumentado? Vamos lá. O paciente teve um infarto por quê? Porque ele tinha algumas condições que levaram ele a ter um infarto. Provavelmente ele era um paciente que tinha um risco pelo menos de moderado a alto para ter um infarto. No momento em que ele teve infarto, ele botou um stent lá, fez uma ponte safena, eu já considero ele diferente. Eu considero ele de um paciente com muito alto risco cardiovascular, ou seja, muito alto risco de ter um novo infarto. E ontem eu peguei um paciente que ele teve infarto há um mês, botou um stent e chegou lá no consultório sentindo dor. Esse paciente, pelas novas diretrizes, ele é um paciente com extremo alto risco de infarto. Então, extremo risco de infarto, esse paciente. Então, se o paciente teve um infarto, ele pode ter outro? Com certeza. Ele é um paciente de muito alto risco para ter outro infarto. Mais do que as pessoas que nunca tiveram. Com certeza, com certeza. Porque aí a pessoa, pode ter gente que pensa assim, se eu já tive e escapei, então estou imune. Mas é o contrário. Né? Antes de vir para cá, o último paciente que eu atendi, foi uma senhora, teve um AVC. O AVC é a mesma coisa do infarto, né? Só muda o lugar. O infarto é no coração e o AVC é um infarto na cabeça. Ela teve em junho um AVC. Sim. Medicada, está tomando tudo certinho lá. Ela tem um alto risco, ela é uma paciente de muito alto risco para ter outro AVC. E agora em janeiro, semana passada, teve outro AVC. Pois. Mesmo medicada. Coitada. Mesmo medicada. Ou seja, tem casos que não tem muita coisa que fazer, né, doutor? A gente vai fazer, mas continua sendo um paciente de muito alto risco. E é um risco que independe até do que for feito, né? Sim. Porque pode acontecer. Agora, o que acontece é que as medicações que nós usamos hoje, elas são muito efetivas. As medicações, aliado aos bons hábitos de vida, as mudanças de estilo de vida, elas são muito efetivas no tratamento e na prevenção de outros eventos. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Foi uma entrevista extremamente produtiva. Quero deixar o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. Nós estamos, inclusive, aqui com os números de telefone do Centro Médico Maurício Carvalho, para que você possa fazer a sua avaliação individualizada. Já deu para ficar muito claro, muito evidente de que é melhor prevenir, é melhor você realmente aproveitar o tempo que você tem agora, que você não está sentindo nada, para ver como está a sua saúde, não esperar se aventurar, fazer um atendimento na hora que sentir alguma coisa. Vamos fazer antes, porque dá para evitar um mal maior. Não é isso, doutor Maurício? Com certeza. Infarto é uma doença grave. Como eu falei dos números aí, né? Sim. 50% morre em casa. Olha só. É muito grave. E às vezes, quando chega no hospital, morre também muita gente. Sim. E quando escapa, muitas vezes fica com sequela. AVC, a gente estava falando aí que são doenças semelhantes em órgãos diferentes.
São doenças que têm levado muitos amigos nossos, muitos entes queridos aí do seio familiar da nossa sociedade. Assim, a gente não vai estar aqui falando, Israel, nomes, né? Sim, sim. Mas, assim, toda hora a gente é surpreendido por pessoas conhecidas. Hoje eu fui surpreendido, eu não me apurei dos fatos, mas eu já vi amigos aí falando de uma morte de uma pessoa por infarto. Jovem. Uma professora? Eu ouvi falar que foi isso, né? Então, isso aí deixa a gente muito comovido e muito apreensivo, porque a gente sabe que é uma doença frequente e é como você tá nadando, a pessoa que você já se encontra naquela idade, que já tem uma incidência maior, é como se você estivesse nadando num açude cheio de piranha. Sim. Uma hora ou outra ela vai te pegar. E às vezes ela te pega e vem um bando em cima e te come e te mata. Entendi. Entende? Então, a gente fica muito triste quando vê isso acontecendo. E assim, esses dias foi demais, né? Muita gente conhecida. Tanto aqui como nacionalmente, pessoas que vieram a óbito por conta disso. Então a gente tem a obrigação, Israel, tanto, eu considero isso, tanto você que dá a oportunidade da gente chegar aqui e falar sobre isso, como nós profissionais de saúde, a chegar aqui e colocar informações para vocês, chamar a atenção de vocês para essa parte preventiva, que é ter bons hábitos de vida, que é cuidar dos fatores de risco das doenças prévias que vocês têm, como pressão alta, diabetes e tal, como também fazer consultas regulares para que a gente possa avaliar, encontrar o que tem de errado, solicitar exames para poder identificar essa doença no início, antes que venha acontecer o pior e tenha um desfecho trágico, tá? Então, é essa a nossa função como médico, e o Centro Médico ele se coloca também à disposição para a população de Bacabal, para fazer esse trabalho. E eu desejo também a todos, né, os nossos amigos de Bacabal, que tenham um final de semana abençoado na graça de Deus. É isso aí, doutor. Obrigado. Feliz sexta-feira 13 do senhor. Não vai passar debaixo de escada por aí, hein, doutor? A bruxa tá solta. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna dando continuidade ao nosso programa Balanço Geral. Me aguarda aí, hein, gente? Eu vou, mas eu volto já já.